Rádio O Diário Independente FM apresenta O Diário News. Bom dia. Defensoria aguarda intimação sobre repasses ao SAI. Vereador avalia convites para disputar a eleição. Polícia Militar detém foragido. BEC tem presidente reeleito. O Diário News já começou. O Diário News. Olá, eu sou Jaqueline Brito, no ar o Diário News pela O Diário TV. Hoje é sexta-feira, 3 de janeiro de 2020. Estamos ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter de O Diário, também na 93,5 FM. Nos trabalhos técnicos, Adilson Frota e Gabriel Dias. E para comentar os principais assuntos de hoje, comigo no estúdio, Danilo Nunes. Bom dia, Jaque. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Adelaide, que está na redação, preparando uma matéria para nós com o secretário de Obras, Rafael Ducati. Bom dia ao Luiz Nascimento, que vai trazer os destaques do plantão policial. Também para comentar os assuntos de hoje, conosco aqui na bancada, Rodrigo Pessoa. Bom dia, Jaque. Bom dia, Danilo, para os nossos colegas da redação, da equipe técnica. Um ótimo 2020 para todos. É minha primeira participação aqui nesse ano. Que a gente possa trazer mais boas notícias do que ruins. Que assim seja. Inicialmente, na edição de hoje, confira a previsão do tempo segundo o Clima Tempo. Choveu bastante em diversas áreas de Minas Gerais em 24 horas. Das 9 horas da manhã do primeiro dia do ano até as 9 da manhã do dia 2 de janeiro, a região de Betim acumulou 140,5 milímetros de chuva. Na região de Belo Horizonte, foram aproximadamente 74 milímetros em 24 horas. Um fluxo de umidade proveniente da região norte e um sistema de baixa pressão atmosférica que está sobre a costa do estado de São Paulo vão estimular a formação de bastante instabilidade sobre a região sudeste nesta sexta-feira. No Vale do Paraíba, litoral norte paulista, zona da Mata Mineira, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, o estado é de perigo, com risco de deslizamentos de terra, alagamentos, temporais e de chuva volumosa. Nas demais áreas de Minas Gerais, do Espírito Santo, centro-norte, noroeste e oeste do estado de São Paulo, os temporais vão ser localizados. Nas demais áreas da região, tem risco de chuva com moderada a forte intensidade localizada, raios e rajadas de vento. A previsão para a região sudeste nesta sexta-feira é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e de chuva a qualquer hora do dia. A mínima em São Paulo é de 19, máxima de 26 graus. Em Belo Horizonte, mínima de 20, máxima de 28 graus. Aliás, Rodrigo, uma boa chuva, principalmente aqui para a região. Nós brincávamos em outras ocasiões que choviam ao redor, mas não na cidade de Barretos. Hoje a gente também, no início do dia, já fomos surpreendidos com uma forte chuva em algumas áreas da cidade de Barretos, diferente de outras regiões, onde tem sido emitido alertas em áreas de cachoeiras, barragens, por exemplo. Como que você vê a questão do tempo em Barretos e pelo país afora? Bom, primeiro eu acho que a gente não tem do que reclamar. No ano passado a gente lembra o tanto que foi falado sobre a falta de chuva na cidade, temperaturas acima de 40 graus, dificuldade aí para respirar. A própria agricultura sofreu bastante, o que acaba refletindo também nos preços, nos produtos que a gente encontra no supermercado. E tem aquele pensamento de que o ano que começa com chuva costuma ser próspero, né? Então 2020 começando com bastante chuva, logo nos seus primeiros dias, nos últimos dias também de 2019. Então é só pensamento positivo para esse 2020, que essa chuva traga boas energias para o ano que se começa. Danilo? Olha, acho que ninguém mais pediu chuva do que nós aqui. Com certeza, justamente porque a gente sabe o quanto a agricultura, o quanto o comércio, o quanto as questões de saúde pública dependem da água. A pergunta que não quer calar, sabendo do nosso verão chuvoso, né, porque nós estamos num clima tropical, é as questões de dengue. Novamente, a sociedade faz a sua parte, a outra metade quem faz é o Estado. Não verifiquei nesses primeiros dias, inclusive com chuva, a questão da nebulização e o
controle de vetores. Não há também nenhum arrastão agendado em nenhum bairro em Barretos. Ou seja, tudo que se prevê aí é um altíssimo número de pessoas contaminadas com a dengue esse ano novamente. 11h05. Vamos cumprimentar também o time da redação, o repórter Luiz Nascimento, apurando ocorrências do setor policial e, infelizmente, como de costume, Luiz, mais tráfico envolvendo aí os noticiários. Bom dia. Olá, bom dia, Jaque, bom dia a todos, uma ótima sexta-feira. Ontem a Polícia Militar realizou uma operação lá no conjunto habitacional Luiz Espina, aqui em Barretos, e acabou detendo 3 pessoas por tráfico de drogas. Segundo informações, foram detidos um garçom de 21 anos, um ajudante de 20 e um adolescente de 17 anos. Em poder deles, os policiais apreenderam dinheiro e também cocaína. Segundo consta, o ajudante de 20 anos também foi detido por dano ao patrimônio público, uma vez que, durante a apresentação da ocorrência ao plantão policial, ele conseguiu soltar a algema e tentou fugir arrombando a porta dos fundos da delegacia, mas não teve êxito. Vamos acompanhar esta matéria. As equipes do pelotão de força tática, após uma denúncia, foram até o condomínio Mônaco, onde visualizaram vários suspeitos que, ao perceberem a presença das viaturas, empreenderam fuga. O garçom, o ajudante e o adolescente estavam com sacolas nas mãos. O menor correu para o interior do bloco 2 e foi alcançado no último andar, portando na cueca R$ 435 e 27 microtubos cheios de cocaína, e mais 3 porções da mesma droga, totalizando o peso de 152 gramas, além de uma peneira. Os outros 2 suspeitos acabaram detidos ao lado do bloco 3, onde dispensaram sacolas. O ajudante estava portando R$ 129 e na sacola dispensada por ele, a polícia localizou 16 microtubos de cocaína pesando 8 gramas, enquanto que na dispensada pelo garçom foram encontrados 80 microtubos com cocaína e outra porção da mesma droga, totalizando 132 gramas, além de uma balança de precisão. Os policiais deram voz de prisão e apresentaram os 3 ao plantão policial. O ajudante, além do tráfico de entorpecentes, também foi autuado no crime de dano ao patrimônio público, uma vez que no momento em que a ocorrência estava sendo apresentada, ele conseguiu se soltar da algema e tentou fugir do prédio da delegacia seccional, quebrando o vidro da porta dos fundos. Foi contido e sofreu ferimento no pé direito. Os 2 maiores foram recolhidos à cadeia e serão apresentados em audiência de custódia, enquanto que o menor foi colocado em cela separada para ser encaminhado ao promotor da infância e da juventude. Daqui a pouco eu volto com mais informações do plantão policial na O Diário Independente FM. Agora, nós voltamos aos nossos estudos. Obrigada, Luiz Nascimento, pela participação na edição de hoje. Daqui a pouco, outros destaques do setor policial. Agora, essa ocorrência, Danilo, tem alguns agravantes, como o Luiz citou pra gente, dano ao patrimônio público? É complicado. O ciclo da droga, né, ainda mais nesses bairros mais periféricos, sem absolutamente nenhum tipo de preconceito, mas ela reside ali, né? Ela fica num círculo vicioso ali, e não num círculo virtuoso, né, que seria dar vazão e ter saída dali justamente para que pudesse ser feita a apreensão. Mas ali dentro, nesse círculo vicioso, ela não sai de dentro daquele bairro, né? Quando sai, é alguém que vai buscá-la. Justamente por quê? Porque fortalece aquela região e aquele território, demarca aquele território como um lugar de busca para acesso ao tráfico de drogas. É muito complicado e cada vez é a notícia do ano de 2019 e a notícia que nós mais aqui informamos e comentamos todos os dias. Rodrigo, e ainda precisou ser socorrido, né? Já que provavelmente se machucou. Pois é ano novo, mas a notícia é velha. Casos de tráfico de drogas envolvendo essa região da cidade não é novidade. Ainda mais a gente vê a ousadia desse menor de idade que acabou tentando fugir, mas não conseguiu, acabou se lesionando nesse processo. Mas, infelizmente, não deve ser a primeira vez que ele foi atuado, tanto é que tentou uma fuga e quase conseguiu se desvencilhar da algema. Então, com 17 anos, a gente percebe que, entre aspas, aí já é experiente nesse mundo. E, se assim, pelo ritmo que as coisas estão, dificilmente a gente vai ver um cenário diferente
para esse 2020, apesar da expectativa ser positiva. 11h10 agora. Veja que a Defensoria aguarda intimação sobre repasse de mais de 9 milhões ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos. Nós entramos com um pedido agora, recentemente, porque embora tenha sido afastada a multa da pessoa física, a obrigação quanto ao município persistiu. Então nós requeremos para o juiz que ele intimasse o município para comprovar esse repasse e caso não seja comprovado, de pelo menos 1/3 do valor que está em atraso, que houvesse o sequestro da verba pública do município e que essa verba fosse enviada para o SAI, ressaltando que na decisão do juiz ele já deixou claro que quando essa verba for para o SAI, é obrigatório o uso disso exclusivamente em investimento para que melhore o abastecimento de água na cidade, ou seja, para a construção de poços e coisas do tipo. A gente aguarda uma resposta do juiz, se ele vai intimar ele para comprovar e posteriormente sequestrar a verba pública ou não. Vai depender do entendimento do juiz. Nós entendemos que isso é totalmente cabível, até porque na área de saúde é comum sequestro de verba pública quando o doente não entrega medicamento, por exemplo. E a água a gente não pode esquecer que também se liga a uma questão do direito fundamental à saúde das pessoas. Aliás, Danilo, no seu entendimento, cabe ou não esse sequestro de verbas? Olha, a gente tem dito muito isso aqui, né? Nós temos lá o Código de Processo Civil, traz uma noção muito clara a respeito do que é o sequestro de verbas, mas nós temos as medidas atípicas, que também estão tratadas lá no novo CPC, mas nós também temos as questões de improbidade administrativa, e o simples sinal de improbidade administrativa já corresponde à questão de sequestro de bens para a bem do interesse e da preservação do patrimônio público. Defende, Rodrigo, essa investigação, essa prestação de contas? Como que você analisa essa questão política do município? Como você trouxe para a gente? São ano novo, mas velhos problemas, né? Pois é, são algumas situações que se arrastam, né, ao longo do ano passado, que acabam continuando para 2020, e a questão das eleições também devem mudar ainda mais nesse cenário. O poder público tentando talvez resolver alguns problemas aí emergenciais para demonstrar talvez um pouco mais de força perto desse período eleitoral, mas a situação a gente sabe que não é fácil e esses problemas aí tendem a continuar. A gente continuará acompanhando também esses e outros fatos. Agora, como o Rodrigo citou, eleições 2020, ontem a Adelaide também mencionou que promete ser um ano difícil, muitas especulações, as pessoas tendo que tomar um posicionamento. Em entrevista, o vereador Euripina Bem avalia convites de grupos para eleições deste ano. Acompanhe. Eu já tenho conversado com alguns grupos políticos, a possibilidade, talvez, até de concorrer a cargo no executivo, seja para prefeito, seja para vice, ou ao próprio legislativo novamente, com um grupo, com um partido que realmente corresponde o perfil e a característica desse vereador que tem uma história na nossa cidade. São 6 mandatos. O PDT é um partido que abriu as portas. Tivemos um início muito bom, tive já 2 eleições, mas eu tenho visto sempre os grupos, os partidos políticos realmente estão a desejar em muitos aspectos. Essa eleição desse ano, de 2020, requer algumas mudanças, principalmente com relação às votações que terão ser específicas, né, para vereador dentro do próprio partido. Então é interessante você estar num grupo que realmente some. Então eu estou analisando sim, como tem a janela, não só eu, mas muitos vereadores, colegas, a gente conversa muito entre nós, estamos analisando os 6 meses antes que foi dado da janela, para poder ter uma decisão segura, uma decisão realmente que vai corresponder à expectativa e tudo aquilo que a gente fez e poderá fazer dentro de um partido que dará condições. Danilo, tem esse período, né, como o próprio vereador Euripino citou, da janela para analisar, mas você acredita que quem já tem as pretensões para as eleições desse ano
de fato espera um pouco a mais para divulgar ou não, de fato é um momento oportuno para que recebam as propostas, analisem tudo isso, ou faz parte do jogo eleitoral? Bom, vamos lá. Essa matéria dá ensejo para várias análises, né? A primeira, a janela partidária, que nós teremos aqui em Barretos, assim como em todos os municípios do Brasil, a respeito da possível migração dos políticos, aquela possibilidade, né? Aquele jabuti colocado na mini reforma eleitoral de 2015, né? 15 validada para 16, em que eles se favorecem, né? Mais uma vez, o parlamento pensando em si próprio na manutenção da sua posição de poder, que é o grande problema. Se existe um grande problema na política brasileira, é justamente esse, a manutenção do status de poder. O que acontece? Existe um período de 30 dias agora, nas eleições municipais e nas eleições gerais, que são as eleições para os parlamentos estaduais e para o sistema bicameral nacional. O que acontece? Eles têm um período de 30 dias, que se encerra, que vai de 1º a 31 de março, para que eles possam fazer a migração de partidos sem a perda de mandato, né? Porque se ele fizer essa migração de partido no período em que ele não esteja na janela partidária, pode o partido pleitear a cadeira, aquele espaço, né, aquela cadeira da Câmara, porque de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de fidelidade partidária, as cadeiras do parlamento, os eleitos pelo sistema proporcional, eles são, aquelas cadeiras pertencem ao partido e não pertencem ao político, ao contrário do sistema majoritário. Sistema majoritário, seja ele simples ou absoluto, que é o caso dos prefeitos, é o caso dos governadores, é o caso do presidente da República e dos senadores, essas cadeiras pertencem aos eleitos e não aos seus partidos. Assim ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nessa janela partidária, os parlamentares agora, para esse ano de 2020, olha eu falando já o ano que vem, né? Mas a gente já está em 2020. Para esse ano de 2020, março agora, de 1 a 31, os parlamentares dos mais de 5.600 municípios do Brasil, todos eles poderão migrar de um partido para outro, né, sem a perda de mandato, quer dizer, sem a perda da sua cadeira. Primeiro ponto. Segundo, a isso nós atribuímos o nome de janela partidária. Segundo ponto, nós temos que lembrar que a conta, o cálculo eleitoral e a composição de chapas para a eleição deste ano muda. Como é que fica? Cada partido não poderá se coligar para as eleições proporcionais, as eleições dos parlamentos. Eles só poderão se coligar para as eleições majoritárias, né? A eleição para prefeito. A eleição para o parlamento, para os vereadores, eles não poderão se coligar. O que vai forçar os partidos a terem chapa pura ou chapa única, entrando os mais votados, consequentemente os mais votados. Então será levado em consideração não só o quociente eleitoral, mas também o quociente partidário e também a divisão proporcional de cadeiras por chapa, por bancada. De tal sorte que o Euripinho, ele sabe, ele foi um campeão de votos, 2 vezes o mais votado na eleição proporcional de Barretos, mas agora ele sabe que ele não depende só dele, ele dependerá necessariamente de uma boa chapa. Certamente o PDT não oferece para ele uma boa chapa. Por quê? Porque não terá ali 4, 5, 6, 7, 8 candidatos com potencial de mais de 1.000 votos. E aquilo que eu venho dizendo, se já havia um complicador no modelo eleitoral antigo, sem biometria, agora com a biometria, um voto biométrico que não tenha sido feito no prazo eleitoral que se extinguiu em dezembro, o que vai acontecer? Vai fazer absolutamente a diferença na formação das chapas. Então, Euripinho Nabem não é candidato a prefeito, Euripinho Nabem não é candidato a vice-prefeito, Euripinho Nabem será novamente candidato a vereador. É um excelente puxador de votos, né? Além do seu cacife próprio, tem o cacife eleitoral que lhe foi dado, acho que vai para o 6º, né? Ele foi vereador nos 2 mandatos de Web Rezec, nos 2 mandatos de Emanuel Carvalho, nos 2 mandatos de Guilherme Ávila. Vai agora para o 7º mandato eleitoral, pleitear o seu 7º mandato eleitoral, equiparando-se
a Otávio Alves Garcia, que tem hoje o 7º mandato eleitoral. Quer dizer, será, junto com Otávio Garcia, o barretense que mais mandatos na Câmara Municipal terá, se eleito for. Ele deve buscar espaço nos grupos políticos que o fortalecerão. Quer dizer, ele não vai remar sozinho, ele precisa ter pelo menos com ele, dos 26 que cada partido terá que ter para inscrever, ele terá que ter consigo pelo menos mais 5 a 6 candidatos com potencial de 1.000 votos. Rodrigo, você acredita que além de popularidade, né, das figuras políticas, mas também dos partidos, possa ser surpresas no ano de 2020? Pois é, o que me chama atenção nesse momento, faltando menos de um ano para as eleições municipais, é o fato de candidatos e possíveis candidatos debaterem sobre grupos, alianças, e a gente não vê nenhum debate sobre o que precisa ser feito pela cidade, né? É mais com quem ele vai se aliar, com qual grupo é mais forte para conseguir uma eleição ou não. O que precisa, eu acho que apesar de não ser época de campanha, é debate mais sobre ideias, sobre o que precisa ser feito para a cidade, sobre problemas, sobre soluções, e não sobre qual grupo eu vou me aliar, com qual aliança eu tenho mais chance de ser eleito. Infelizmente é assim que o jogo político acontece. Muitas vezes quem se anuncia pré-candidato acaba não sendo, e quem não aparece na disputa acaba surgindo e vencendo, mas infelizmente esse debate sobre alianças, grupos, não é algo que me interessa e não é algo que acho que enriquece para a cidade. Danilo, compartilha da mesma opinião? O que eu acho é que, assim, todo mundo quer, mas nem todo mundo consegue, né? Eu posso, mas eu nem sei, eu quero, mas nem sempre eu posso. Eu tento, mas nem sempre eu consigo. O que vai acontecer na eleição deste ano em Barretos, não mais do ano que vem, como nós falávamos até a semana passada, a eleição deste ano vai tocar fogo no parquinho eleitoral de Barretos, por várias razões. Primeiro, porque o prefeito eleito vai ter de comandar uma Câmara, tratar com uma Câmara, lidar com uma Câmara que não terá muitos partidos. Ela terá no máximo 5 a 6 partidos. Você tem o PSDB que busca nomes, né? Guilherme Ávila tem feito aí um garimpo de nomes, ofertado várias coisas da máquina administrativa pública para que fortaleça o PSDB e ali ele tenha pelo menos 3 ou 4 eleitos. Você tem o grupo de Paçoca Anastácio promovendo lançamentos de chapas a prefeito, mas também buscando fortalecimento na Câmara, fazendo aí de 3 a 4 também. Você tem o grupo do PRB, né? O grupo do deputado Sebastião Santos, que hoje tem um representante na Câmara, que é o pastor Elson, também buscando aí ampliar o número de vagas para 2, 3. Você terá o grupo de oposição, onde quer que esteja a candidatura, que de fato seja uma candidatura de oposição, não uma candidatura fake de oposição, mas fará isso às 3 a 4 cadeiras. Então veja como nós estamos. Nós teremos 4 a 5 bancadas. Se cada uma tiver 3 candidatos eleitos, nós teremos aí 15. Os outros 2 serão azarões, serão coringas. Então, para comandar Barretos, o próximo prefeito terá que se aliar a pelo menos 3 grupos, 3 desses grupos. Outros 3 grupos ou 2 grupos virarão oposição. Porque não há fôlego e não há voto para fazer mais do que isso. É um cálculo simples, aritmético, de matemática isso, né? Não precisa ter fazer um esforço intelectual muito grande. Por isso é que partidos menores como a Avante de Barretos devem se coligar na eleição majoritária com este ou aquele candidato e, por outro lado, devem se permitir fazer uma bancada de 2 a 3, 4 nomes, né? Já houve uma mudança muito grande, já houve uma sinalização muito grande pelos atuais vereadores, e 17 vereadores, que eles deixarão o partido. Almir Neves tende a fincar o pé mesmo no PSDB. Há a possibilidade de que Rafael Dutra migre para o PSD, formando bancada no PSD. Há a possibilidade de que Paula Lemos migre de partido,
também tendo aí a possibilidade de 2 a 3 convites. Há a possibilidade de fortalecimento do Partido Solidariedade, visando a eleição de Luiz Carlos Anastácio Paçoca, o pai, e não o filho, né, para a eleição deste ano. Então, assim, há um desenho muito grande. Otávio Garcia, encontrei no final de ano, deve voltar à Câmara após o recesso também, movimentando os bastidores ali da eleição, porque sempre foi um puxador de voto, é hoje o decano da Câmara Municipal, poderá pleitear seu 8º mandato também como vereador. Será o barretense com mais mandatos sucessivos na Câmara Municipal de Barretos. O problema também, nós temos que analisar, vai ficar por conta das candidaturas de mulher. Depois do escândalo do Laranjal do PSL, fica muito complicado para as pessoas hoje falarem em candidaturas femininas, cumprindo 1/3 das cotas nas chapas, sem que elas de fato sejam candidatas. Porque é evidente que os juízes eleitorais, as juntas eleitorais, vão botar todos os olhos sobre as candidaturas femininas, né? Para que ali nós não tenhamos meros nomes e o dinheiro ser redistribuído entre as candidaturas potenciais, cujas maiorias são masculinas. Então, haverá uma recomposição, uma formatação de nomes muito grande para essa eleição. Mas nós vamos ter aí, com certeza, 5 a 6 partidos na Câmara Municipal e o prefeito terá muita dificuldade para lidar com essas pessoas depois, porque as pessoas devem negociar em blocos. O cardápio vai ser exigido muito grande para o próximo prefeito. Este bloco quer o SAI, este bloco quer Secretaria de Assistência Social, como hoje é o grupo de Paçoca Anastácio, que está na Secretaria de Assistência Social. Nós teremos o grupo XYZ para a Secretaria de Educação, que é uma secretaria com verba, o grupo tal para a Secretaria de Saúde, porque é uma secretaria com verba. Então, muita coisa vai acontecer daqui até outubro, a gente precisa ficar atento. Lembrando que quem não foi ao cartório eleitoral no prazo determinado para fazer a biometria, teve o bloqueio do CPF e conforme do título, conforme a nossa espectadora comenta aqui pra gente, o prazo se estenderá, abrirá na semana que vem, então é oportuno que todas as pessoas que deixaram de fazer o cadastramento biométrico busquem essa regularização, até porque voto a voto faz diferença no resultado das eleições. Rodrigo. Pois é, eu acho que vai ser uma eleição bem diferente do que a gente está acostumado por conta de tanta gente que deixou de fazer a biometria, não foi por falta de aviso, não foi por falta de oportunidades que o cartório eleitoral abriu para o eleitor barretense. Então vai ser uma eleição atípica, com menos números de eleitores e que os políticos vão ter que trabalhar de uma forma diferente para angariar digamos aí, não os poucos, mas quem restou de eleitor aqui na cidade. 11h27. Agora faremos um rápido intervalo. Fique conosco. Daqui a pouco você receberá informações oportunas sobre também pagamento do IPVA, que aflige muita gente, várias possibilidades também, informações ao vivo com especialista da área. Voltamos na sequência do recado dos nossos apoiadores. Veja só. Estamos apresentando o Diário News. O Diário Interativo é uma plataforma digital, moderna e interativa, personalizada para cada leitor. Ela reúne notícias de Barretos e região e entretenimento em texto, imagem, áudio e vídeo, com o objetivo de informar e divertir o público. A plataforma proporciona uma experiência única para cada pessoa, disponibilizando conteúdos exclusivos e de qualidade, respeitando as preferências do leitor. Um novo jeito de se comunicar, uma nova ideia e um novo tempo. Aqui tem jornalismo de primeira e o melhor time de repórteres e colunistas de Barretos e região. Além de conteúdos exclusivos, o Diário, o repórter sabe tudo. A verdade total em tempo real, gastronomia e o Minuto da Política. Então já sabe, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e conteúdos exclusivos de quando estivermos no ar.
tem debates, discussões e cobertura dos principais acontecimentos da cidade. O Diário é informação, credibilidade e o melhor time de jornalismo. Diário News. 11h32. Obrigada a todos vocês que nos acompanham no YouTube, Facebook, Twitter de O Diário, também na 93,5 FM. Tem mais destaques das ocorrências policiais, dentre elas a Polícia Civil detém foragido apontado como integrante de facção criminosa. O repórter Luiz Nascimento traz as informações. O suspeito acabou detido durante a madrugada nas proximidades de uma praça na via Conselheiro Antônio Prado, no bairro Pedro Cavalini. Ele está procurado, uma vez que é foragido do CDP, Centro de Detenção Provisória de Bauru, e apontado como integrante de facção criminosa. Os policiais ainda apreenderam R$ 1.031 em dinheiro e um celular. O tenente Luiz Neto falou a respeito da ocorrência. Há um certo tempo, nós vínhamos recebendo diversas informações dando conta de que o indivíduo estaria foragido do presídio da cidade de Bauru e que ele estaria em Barretos, encarregado de estar envolvido com o crime organizado, denominado PCC, uma facção criminosa, e que ele estaria na cidade responsável por fazer o gerenciamento, e o cadastro de novos integrantes para essa facção, e também da parte de resolução de problemas referente ao primeiro comando da capital, e também realizar tribunais do crime, onde ocorre julgamento de criminosos aí que no mundo do crime cometem certas transgressões. Então nós tínhamos informações de que esse indivíduo estava na cidade de Barretos, nós iniciamos diversas diligências e por fim conseguimos localizar esse indivíduo e realizar a abordagem próximo a uma praça na via Conselheiro Antônio Prado. Então ele foi submetido à abordagem, seus antecedentes foram consultados e realmente constatamos que havia contra ele um mandado de prisão, por ele estar foragido do presídio de Bauru, onde ele cumpria pena por tráfico de drogas. Foi dado voz de prisão a esse indivíduo, ele foi conduzido até a delegacia de polícia, onde foi lavrado o boletim de ocorrência e ele permaneceu preso. O indivíduo, em conversa ali com as equipes policiais, ele confessou realmente estar envolvido com a facção criminosa. O indiciado foi levado ao plantão policial e recolhido à cadeia, permanecendo à disposição da justiça. Luiz Nascimento para O Diário News. São 11h34 agora. Após as ocorrências policiais,
faremos uma entrevista ao vivo por telefone com Luiz Otávio do Nascimento, ele que é despachante e advogado, falando de um assunto muito pertinente para você que é contribuinte e já pode emitir o IPVA 2020. Aliás, o ano começa com muitos tributos, com muitas responsabilidades, e é importante que vocês também saibam das facilidades para que mantenha aí os seus pagamentos em dia. Tem muitos aspectos interessantes a respeito desse assunto. Desde já quero agradecer a ligação do advogado, do despachante. Muito obrigada por atender a nossa solicitação, Luiz Otávio do Nascimento. Bom dia. A princípio, quais as orientações para o IPVA 2020? Daqui a pouco a gente restabelece o contato, então, com o advogado e despachante, trazendo essas informações. Cá entre nós, Danilo, são muitos pagamentos agora para o início do ano. Se a pessoa não buscar orientação e planejar, pode ser que fique difícil. Exatamente. É imprescindível que todo mundo se planeje, porque nós temos neste mês já o IPVA. A partir do mês que vem, nós já temos o IPTU, que é também um imposto obrigatório, né, sobre a propriedade urbana. Temos também o ITR, para aquelas pessoas que também têm propriedade rural, né, simultaneamente. Então, nós temos aí 2 impostos ao mesmo tempo para conseguirmos pagar. Então, fica mais difícil quando a gente não consegue honrar esses compromissos. Então, é preciso que a gente tenha não só planejamento. Eu sei que nós tivemos aí um final de ano iluminado, nós tivemos aí as nossas famílias, mas é preciso que a gente agora se organize, não porque a gente acredita no Estado, né, mas principalmente porque a gente precisa cumprir a nossa obrigação para a finalidade de não ter o nome e o CPF no cadastro de inadimplentes. 11h37, agora sim, faremos contato com o advogado e despachante Luiz Otávio do Nascimento. Bom dia, doutor. Comenta pra gente quais as principais orientações do IPVA 2020. Desde já, obrigado por falar aqui conosco, na bancada Rodrigo Pessoa, também Danilo Nunes. Bom dia, Jaqueline Brito. Bom dia, Rodrigo Pessoa. Bom dia, Danilo Nunes. Bom dia a todos os ouvintes e internautas. A princípio, importante a gente ter o conhecimento que desde 2017 o governo não manda mais aquela notificação que era o do aviso do IPVA. Então, muitos contribuintes ficam aguardando a notificação, né? E essa notificação não vem mais. Então, tem que se atentar aos vencimentos. E o que a gente aconselha? Aos contribuintes que estão procurando um escritório de confiança, seu despachante de confiança, que desde já eu me coloco à disposição aqui, o despachante Fortaleza fica à disposição para estar esclarecendo quaisquer dúvidas que tiver, os contribuintes tiveram, e estamos aqui. A princípio é interessante a gente analisar aqui dos vencimentos. Placa final 1 já começa o vencimento da semana que vem, com as placas finais 1 vencendo dia 9 de janeiro, final 2 dia 10 e assim por diante. Então é interessante que aquele que tiver a oportunidade, né, a condição de parcelar, compensa, porque depois os juros é grande, ele é pesado, então compensa parcelar. Hoje, atualmente, o governo ele dá o benefício de fazer o parcelamento em até 3 vezes, sendo a primeira parcela em janeiro, a segunda em fevereiro e a terceira em março. Lembrando também, deixar os ouvintes, que aqui no escritório, no despachante Fortaleza, no nosso escritório, nós temos um benefício do parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Então, aqueles que às vezes não têm a condição de estar parcelando em 3 vezes, o escritório se coloca à disposição para estar fazendo o parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Luiz Otávio, Danilo falando, tudo bem? A minha dúvida é a seguinte, quais as agendas, né, as datas que acompanham normalmente final de placa, que as pessoas poderiam pagar já? Bom, como eu falei, né, a partir da semana que vem, do dia 9 de janeiro, começa o vencimento. Então vamos lá, placa final 1, aqueles que têm o veículo com vencimento, com o final da placa número 1, no dia 9 de janeiro já vence a primeira parcela. Os proprietários de veículo com placa final 2, dia 10 de janeiro,
placa final 3, dia 13 de janeiro, placa final 4, dia 14 de janeiro, final 5, 15 de janeiro, final 6, 16 de janeiro, final 7, 17 de janeiro, placa final 8, dia 20 de janeiro, placa final 9, 21 de janeiro e placa final 0, dia 22 de janeiro. Lembrando também que há a possibilidade de estar pagando o valor em cota única, que o contribuinte tem um desconto de 3%. Agora, Rodrigo, a gente sabe que já fizemos inúmeras reportagens falando sobre reclamações das pessoas, dos contribuintes, que em épocas passadas não recebiam, por exemplo, a correspondência pelos correios. Agora, essa facilidade pelo site, como que você observa isso? É também atendendo uma tendência dos dias de hoje, agilidade pela internet? Também um espaço para você fazer o questionamento ao Dr. Luiz Otávio Nascimento. Pois é, a internet veio para facilitar em todos os sentidos, né? O Danilo gosta de citar os bancos, né, que são um serviço que deve migrar praticamente todo para a internet. Luiz, aqui é o Rodrigo falando. Eu queria perguntar se há alguma novidade para esse ano em relação ao pagamento à vista. O desconto é o mesmo do ano passado? Se compensa, na sua avaliação, fazer o pagamento à vista com esse percentual de desconto? Bom dia, Rodrigo. Bom, a novidade é que esse ano o imposto ele ficou um pouco mais baixo, né? Aproximadamente em torno de 3,54% em relação ao ano passado. Como eu disse anteriormente, aquele que optar por pagar em cota única tem um desconto de 3%. Na minha visão, na minha humilde visão, eu acredito que não compensa. Sendo bem sincero, tendo em vista o desconto ser mínimo, na minha visão. Mas é uma questão de cada um, né? É uma opção de cada, né? Na minha humilde opinião, eu acredito que não compensa, tendo em vista o desconto ser mínimo, né? Compensa pagar parcelado, acredito eu. Agora, o DPVAT também tem fomentado discussão, doutor? Sim. O DPVAT é um outro imposto, né, que veio a princípio no final de 2019. O nosso presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória com a intenção de suspender o DPVAT a partir agora de 2020. Contudo, o STF veio e derrubou essa decisão. Então, continua para o ano de 2020 o DPVAT no valor que era inclusive do ano passado, que também teve até o governo, assim que houve a suspensão, né, do STF suspendeu a medida provisória, o governo tentou também reduzir o valor, mas também no dia 31 de dezembro houve também a decisão através do STF para não reduzir esse valor. Então o valor ele continua no imposto de R$16,21, né, para veículos de passeio e motos, o valor é diferente, né, R$84, mas continua normal, igual ao ano passado. Não houve alteração nenhuma. Luiz Otávio, e qual esclarecimento pode ser dado às pessoas com deficiência, né, que tem aquele benefício do PCD? Elas não pagam um determinado imposto ou pagam reduzido. Como é que seria ser dado essa orientação? O PCD ele é um benefício para aquelas pessoas que possuem uma certa limitação física, né? É importante deixar bem claro, muitas pessoas às vezes pensam que o PCD, aliás, a isenção do imposto através do PCD é só para veículo 0 km. Não, o PCD, ele também pode ser para pessoas que têm um veículo usado. O importante é a gente deixar bem claro que o PCD, para pessoas que pretende adquirir um veículo no valor de até R$70 mil, tem a isenção do IPVA, ICMS e do IPI. Agora, as pessoas que têm intenção
de adquirir um veículo acima de R$70 mil vão ser somente isentas do IPI, correto? E também aquelas pessoas que têm um veículo usado e também têm o benefício do PCD, têm o direito, aí essas pessoas ela pode sim ter isenção do IPVA. Então é importante procurar um profissional qualificado que preste esse serviço. Desde já coloco à disposição aqui o despachante Fortaleza. A gente faz todo esse procedimento, encaminha para o perito médico e também depois a gente solicita as isenções. É um benefício que vale a pena o cidadão procurar saber se tem direito ou não, porque muitas pessoas têm direito, mas não sabem que possuem esse direito, né? Isso é importante, esse momento com o especialista da área, para que as pessoas também adquiram esse conhecimento e também busquem os seus direitos, né, Rodrigo? Pois é. Luiz, queria fazer uma última pergunta, uma notícia boa, né? Quais são os proprietários que vão dar sorte de não pagar mais o IPVA nesse ano por conta da idade do seu veículo? Isso é importante. O veículo que adquire aqui no estado de São Paulo, né, é importante frisar isso, no estado de São Paulo, o veículo que possui mais de 20 anos, ele fica isento de IPVA. Há dúvidas, assim, o pessoal tem muitas dúvidas que, meu veículo, ele completou 20 anos agora, em 2020, ele vai pagar IPVA? Vai. Então é somente depois dos 20 anos, completou 20 anos, ainda paga o IPVA, é o último ano. Após os 20 anos, fica isento do imposto do IPVA. Lembrando então que as pessoas muitas vezes ficam temerosas em emitir aí os seus boletos pelo site. É seguro, doutor? É seguro. O site da Secretaria da Fazenda é um site seguro. Porém, a gente deixa bem claro, o site da Secretaria da Fazenda, ele é seguro. Então, basta acessar portal.fazenda.sp.gov.br para receber mais orientações, ou então, como o nosso entrevistado sugeriu também, buscar um despachante de confiança. Importante manter aí seus pagamentos em dia, buscar também os seus direitos. O espaço agora, doutor, para suas considerações finais. Bom, Jaqueline, conforme eu havia falado no começo da entrevista, o ouvinte contribuinte do imposto do IPVA deve procurar um despachante da sua confiança e desde já me coloco à disposição aqui o despachante Fortaleza para estar realizando esse pagamento através do nosso sistema aqui. Aquela pessoa que não quer ter a dor de cabeça de entrar em site, emitir um boleto, às vezes fica com receio. Nós aqui do despachante Fortaleza estamos localizados na Avenida 1, entre as ruas 26 e 28, e estamos à disposição para atender a todos os ouvintes, para estar esclarecendo maiores detalhes sobre o IPVA. Tem aquelas pessoas que também já pretendem pagar o licenciamento adiantado junto com o IPVA, também pode. Mais uma vez, lembrando o ouvinte que não tem a condição no momento de estar pagando o IPVA parcelado em 3 vezes, o despachante Fortaleza parcela o IPVA em até 12 vezes no cartão de crédito. Então é importante não deixar passar o vencimento do IPVA, tendo em vista que os juros é altíssimo. Então, fico à disposição de todos, não somente para estar esclarecendo dúvidas do IPVA, mas qualquer outras dúvidas de trânsito em geral. Muito obrigada ao Dr. Luiz Otávio do Nascimento pelas informações trazidas a respeito do pagamento do IPVA 2020. Aliás, Danilo, IPVA 2020, 3,54% mais barato, já é algo significativo para o contribuinte? É lógico que sim, né? Até porque existe um grande debate sobre o pagamento do IPVA, uma vez que na aquisição do imóvel, do veículo, você já paga o ICMS, né? Que é também uma parte destinada aos municípios e uma parte destinada aos estados. Mas é um imposto que ainda é vigente, a lei assim o determina, então nós temos que pagá-lo, justamente para não termos o nosso nome inscrito no Serviço de Proteção de Crédito. 11h49, falamos de esporte, hoje aqui com o Fera do Esporte, Rodrigo Pessoa, que pode comentar com a gente. Roberval é reeleito para a presidência do Barretos Esporte Clube, Rodrigo?
Pois é, ontem a gente pôde acompanhar as eleições do Barretos. Com chapa única, o Roberval foi reeleito para mais 2 anos à frente do Barretos. Não teve muitas novidades, chamou atenção positivamente o número de pessoas que acompanharam a Assembleia de eleição da nova diretoria executiva, comandada pelo Roberval. Mais pessoas parecendo estar dispostas a ajudar o Barretos. No final do ano houve aí um início, um princípio de uma crise, né, que foi logo, esse fogo foi logo apagado pela diretoria, com insatisfação de jogadores, de talvez uma não continuidade da família Silva à frente do Barretos, mas ao que tudo indica são mais 2 anos com o comando do Roberval, com o presidente John Hamilton, que é o pai dele. E mais detalhes dessa eleição você pode conferir na reportagem. Roberval Moraes da Silva foi reeleito para a presidência do Barretos Esporte Clube. Com chapa única, o atual mandatário seguirá no comando do Toro do Vale até o início de 2022. Ele terá como vice-presidentes Rafael Dutra, Antônio Alício Simões Júnior e Aparecido Cipriano. Como meta para sua nova gestão, Roberval quer mais profissionalismo no BEC. A chapa nossa, né? Eu, Rafael Dutra, juntamente com o Dr. Alício Cipriano, tem o Marcos, o pessoal todo, do Dr. Júlio, o pessoal todo que quer fazer a diferença do Barretos Esporte Clube, tanto na partir do momento da parte da profissionalização, como a longo prazo pensar na categoria de base. É aquilo que eu venho falando. Acho que o Barretos tem que agregar pessoas que gostam do Barretos, que gostam da cidade de Barretos e fazer pelo Barretos. O Barretos nada mais é do que da nossa cidade. Então a gente, a partir do momento que teve a reunião, reunimos, comunicamos com essas pessoas, conversamos com essas pessoas, e todos eles mostraram interesse em ajudar o Barretos Esporte Clube. E tem outros abnegados também, não é só a questão do diretor. Eu acho que qualquer um que venha fazer parte do Barretos, ajudar o Barretos, faz parte da diretoria, faz parte do conselho. Eu acho que as pessoas que tem que vir aqui, pessoas que gostam do Barretos, que amam o Barretos Esporte Clube. E se dedicam para o fomento da prática esportiva. Rodrigo, a gente observou que no ano de 2019, no mês de novembro, propriamente citando, tiveram um reforço de campanha para as pessoas engajadas com o trabalho do clube, os próprios treinos também, planejando já para 2020. É o caminho? Muitas pessoas esperavam também o acesso do time. É necessário esse planejamento e esse empenho, essa dedicação, esse amor, a capacitação também de todos os envolvidos para que o BEC tenha um rumo ainda melhor neste ano? Pois é, planejamento eu acho que é a palavra-chave não só para o futebol, mas para tudo nas nossas vidas, principalmente profissionalmente. O Barretos começou tarde seu trabalho com a apresentação dos jogadores no mês de dezembro. Os atletas tiveram 10 dias aproximadamente de folga, pensando que o campeonato começa na última semana do mês de janeiro. Então é um espaço bastante curto para o time voltar a se preparar agora, depois das festas, e estrear na Série A3 contra o Grêmio Osasco. E a novidade nessa diretoria do Barretos é a chegada do vereador Rafael Dutra, que entra como vice-presidente do Barretos Esporte Clube. Na época dessa crise que eu comentei no final do ano, com insatisfação de jogadores, o Dutra procurou a diretoria do Barretos, o Luizão, que é gerente, se reuniram pensando em buscar propostas em prol do Barretos. O Roberval citou um termo que me chamou bastante atenção, que é o profissionalismo dentro do futebol do Barretos. O Roberval disse que há quase 100% de chance do Barretos disputar a Copa Paulista, um campeonato no segundo semestre, que faz com que o time tenha mais tempo em atividade durante a temporada profissional, que seria bastante interessante, porque hoje em dia o Barretos se apresenta em dezembro e tem campeonato até abril. Então, nessa lacuna entre maio e novembro, o Barretos Esporte Clube fica parado, o estádio fica sem utilização. A intenção também desse ano em voltar com as categorias de base, que até o ano passado era um projeto terceirizado de uma cidade de Porto Ferreira. Então, se a categoria de base tem como proposta revelar jogadores, qual o sentido de você alugar esse espaço, por exemplo, do Sub-15, do Sub-17 para outra cidade, sendo que o Barretos não poderia colher esses frutos? Então, com a volta da Copa Paulista,
com a volta das categorias de base, a gente vê que pelo menos, a princípio, tende a ser um bom início de mais uma gestão do Roberval, que está à frente desde 2014 e vem se mantendo no poder, não só por vontade dele, mas também por falta de interessados, já que desde 2014 ele não enfrenta uma segunda chapa nas eleições do Barretos, é eleito por aclamação, então ele vem continuando à frente do Barretos. Ele confirmou que a meta é sim chegar novamente à Série A2 e para o torcedor poder confiar que o Barretos tem força aí para almejar uma vaga nesse acesso. Sua análise, Danilo, envolvimento e engajamento sempre de uma mesma família, e futebol e política realmente se misturam? Não se misturam. Nós temos aí os exemplos excelentes, né? E bons exemplos, excelentes do ponto de vista de que não devem ser seguidos, e maus exemplos, né, para a sociedade como um todo. Não, política e futebol, todas as vezes que os assuntos se cruzaram, nós tivemos problema. Haja vista aí os escândalos que repousaram sobre os grandes times brasileiros, especialmente no tocante às construções das arenas, né, para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas. Não é bom unir política e esporte. O que tem que existir é uma política de fomento à atividade esportiva, coisa que o Brasil não faz, coisa que o governo federal brasileiro não faz, coisa que o governo dos estados brasileiros não fazem, coisa que os governos municipais não fazem. Só se aproximam do esporte por razões eleitorais, né, e nunca por razões técnicas. No caso de Barretos, por exemplo, nós temos historicamente a família Silva, que sempre apoiou o Barretos Esporte Clube, depois da família Carvalho, via Marinho de Carvalho, depois da família Coimbra de Queiroz, via João Paulo Coimbra de Queiroz. Várias famílias apoiaram o esporte profissional em Barretos. Agora, o que precisa deixar muito claro é que Milton Aparecido da Silva experimentou 2 vezes a candidatura a vice-prefeito em Barretos, uma vez com Fauzi José Dayer na cabeça e outra vez com Luiz Carlos Anastácio na cabeça, e as 2 vezes não deu certo. Então tá claro que futebol não elege ninguém. Espero que o vereador Rafael Dutra esteja à disposição do Barretos Esporte Clube no sentido de fomentar uma política municipal de apoio ao esporte profissional, que projeta a cidade, que projeta a marca Barretos, que promove entretenimento de qualidade para o pai de família, para aquela pessoa que gosta de assistir futebol, que torce para a sua cidade, que vai ao campo do Barretos todo final de semana ou toda quarta-feira à noite. Essa é a participação fundamental do vereador na chapa, e eu quero crer que é nesse sentido que ele vai caminhar. Por quê? Misturar a política com futebol está provado no Brasil que não dá certo, já visto os escândalos de corrupção, está provado em Barretos 2 vezes que não deu certo. Milton Aparecido da Silva foi candidato a vice-prefeito 2 vezes e não obteve êxito nas urnas, de tal forma que não tem que misturar os assuntos, não. A presença do vereador ali deixa muito claro, para mim, pelo menos à primeira vista, a percepção que eu tenho é essa, a de vamos construir uma bandeira de fomento de política pública para levar o Barretos adiante, porque isso promove a marca Barretos num primeiro momento. Ele também é membro de Os Independentes, sabe disso. Segundo, vamos promover uma política de apoio ao esporte profissional. Terceiro, vamos promover um esporte de base. Barretos nunca fez absolutamente nada pelo esporte de base. Teve 2, 3 experimentos aí de escolas, mas Barretos nunca fortaleceu. Quantos jogadores nós tivemos em Barretos, bons jogadores que não foram aproveitados? Nós temos aí o bom exemplo do Reginaldo, nós temos aí o bom exemplo do menino Celeri, nós temos o bom exemplo de uma série de meninos que tiveram que sair daqui para poder fazer carreira, justamente por quê? Porque não há um fomento do esporte de base. Essa é a presença do vereador ali. Então nós não podemos misturar de jeito nenhum, em momento nenhum, com exceção nenhuma, política e esporte. Isso nunca deu certo, nem no Brasil, nem em nenhum outro lugar. Haja vista os escândalos na FIFA. Segundo momento, o vereador tem que estar ali para pensar numa política de fomento da atividade, do apoio estatal, do apoio do ente federativo do município,
município para a atividade esportiva. Ele é da Fúria Jovem, participou de torcida da Fúria Jovem. Acho que isso é importante. O envolvimento, a presença dele requer ali o envolvimento da sociedade e da comunidade. E ponto, tem que se limitar a isso. 11h59, destaque final, Rodrigo Pessoa. Meu destaque final vai para o Roberval, que assume mais uma vez o Barretos Esporte Clube. Em contato com a gente, ele demonstrou estar muito motivado para essa Série A3, que o Barretos tenta retornar, buscando mais uma vez o acesso. E a gente fica com a expectativa e desejando aí uma boa sorte para ele, para sua família e sua equipe que comandam o Barretos, que é da paixão de tanta gente, que muitas vezes não é tratado como merece. Destaque final, Danilo Nunes. A nossa troca aqui nesse período de férias, que a gente tem que cobrir bastante gente, a gente confunde bastante, viu? É bom que o internauta e o leitor sabe disso, porque a gente faz ao vivo, né? E comunicação ao vivo é sempre uma comunicação dinâmica e a gente precisa ter a cabeça fria. Eu desejo, sim, e o meu destaque final não poderia ser diferente, que as pessoas tenham entendido o recado dos vários réveillons que nós tivemos aqui no final do ano, né? Não tinha nenhum, agora num único ano a gente teve 4 de uma vez, 5, né? Com um espaço privado, um restaurante na região dos Lagos. Então tivemos 5 espaços. Foi bom? Todo mundo teve receita? Todo mundo pagou a sua conta? Todo mundo fez um planejamento, um reestudo agora, se compensa fazer o réveillon? Né? Porque agora a gente precisa saber quem é que vai prevalecer, não ganhar, né? Quem é que vai prevalecer, porque todos tiveram pouquíssimo público ou um público razoável. Poderíamos ter trabalhado aí com pelo menos mais público nos espaços, justamente para que as pessoas se confraternizassem. Não tinha Réveillon, 5, 6 anos sem Réveillon, vem e todo mundo faz de uma vez só. Não está na hora de colocar a cabeça com serenidade e pensar na população, que é o destinatário final dos eventos? Boa tarde a todos. Obrigada, Danilo, Rodrigo, a nossa técnica, todos vocês que nos acompanharam. Como o Danilo gosta de dizer, sextou, então desejo para você um excelente final de semana. Na segunda-feira, 11 horas, estaremos de volta. Até lá. Rádio O Diário Independente FM apresentou O Diário